Márcia. Fernanda. Andressa. Pegou? Esse grupo eu já conheço. Nossa! Nossa! Tá preocupada? Não precisa preocupar, não. Tá bom. O nosso trabalho é sobre mal de Alzheimer. Quando eu ouvi esse tema, eu fiquei pensando, gente, é muito fácil. Eu vou falar sobre perda de memória recente. Pronto. Mas não, tá errado. É que mal de Alzheimer tem muito mais que isso. Pra falar a verdade, perda de memória recente é mais o início do Alzheimer. Porque é uma doença que vai piorando conforme o dia. Cada dia que passa, vai piorando mais. Tanto que pode chegar até a demência, quem tem Alzheimer. Tanto que assim, por mais que a pessoa faça tratamento, não importa. Só vai fazer com que a doença vá progredindo um pouco mais lenta. Mas de qualquer forma chega na demência. Então é coisa que não tem jeito mesmo. Uma curiosidade é que assim, uma pessoa que tem Alzheimer, pelo menos no início, ela esquece coisas que aconteceram minutos atrás, mas coisas que aconteceram anos atrás ela ainda se lembra. Como que isso é possível? Eu vou explicar. Isso é muito interessante, muito legal. Ó. É sério? É que assim, o nosso cérebro, ele faz escolhas. Ele escolhe o que a gente vai ou não lembrar. Eu vou explicar. Durante o nosso dia, o nosso cérebro absorve absolutamente tudo que a gente faz. Desde a hora que a gente levanta, que a gente vai tomar o nosso café da manhã, passa manteiga no pão, naquela hora que uma migalha do pão caiu no chão, você olhou a migalha caindo, o cérebro está lá captando tudo. Só que nem tudo você vai lembrar no outro dia. Eu vou explicar como que o cérebro faz essas escolhas. Digamos assim, vou inventar uma situação. Fingindo que eu estou conversando com a minha mãe. A conversa está boa, a conversa está rendendo e eu estou prestando muita atenção na conversa. Ao mesmo tempo, eu estou guardando a chave do meu carro. Aí eu vou lá, escolho o local que eu quero guardar, guardei. Só que eu guardei ouvindo o que a minha mãe está falando. Quando for à noite, que o meu cérebro vai pegar todas as coisas que aconteceram durante o meu dia, ele vai chegar na conversa da minha mãe e vai pensar, ela prestou muita atenção, então isso aqui é importante. Então ele pega a conversa da minha mãe e joga na minha memória permanente. Já a chave, eu não prestei tanta atenção assim, porque eu estava focada na conversa. Aí meu cérebro acha que não é importante, aí ele descarta. Por isso que muitas vezes acontece com muita gente. Caramba, eu guardei aqui aquele negócio, não sei lembrar onde foi. É porque o cérebro acha que não foi importante, ele descartou. Outro exemplo, assim, que talvez alguém possa identificar. Quando você tem um sonho. Tem gente que fala assim, nossa, ontem eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Mentira. Quando você sonha, você não sonha com coisas que você nunca viu ou coisas que você não conhece. Acontece que o seu cérebro ele descartou. Talvez você viu essa pessoa, você estava indo para sequencial, você estava atravessando a rua lá, a pessoa atravessou para junto com você, você olhou para a pessoa, mas você não deu tanta importância. Então, o seu cérebro descartou ela. Então, você acha que não conhece, mas você só não lembra. Então, isso que acontece com uma pessoa com Alzheimer. Ela consegue lembrar de coisas antigas porque já está guardada na memória permanente dela. Por isso que, às vezes, também uma pessoa com Alzheimer tem uma confusão mental. Ela olha e fala assim, não, você não é minha filha, tá louca? Minha filha tem 10 anos, não é desse tamanho. Mas não porque ela não sabe que ela tem uma filha já adulta. É porque a memória que é antiga é da criança e não dela adulta. Então faz aquela confusão. E nem adianta ficar falando assim, não, eu sou sua filha, porque uma pessoa com Alzheimer fica muito nervosa, dá medo, você não pode ficar falando assim, senão a pessoa fica nervosa, é sério. Tá, aqui vou explicar os pontos que vai iniciando de acordo com o estágio. Por exemplo, quando o estágio está inicial do Alzheimer, atinge primeiros lobos frontais, que é essa parte aqui, que é onde a gente tem pensamentos, tem planejamentos, ideias. Sabe quando você estava a dormir, que você fica imaginando um monte de asneira que nunca vai acontecer na sua vida? E também essa parte daqui, que é a parte da memória recente. Lembra que eu falei que o cérebro faz escolhas? Já no início, o cérebro não consegue fazer esse tipo de escolha mais. É como se ele descartasse todas as memórias recentes e não levasse nenhuma para permanente. Já no estágio intermediário, esses dois cantos que eu falei piora e atinge um lado a mais, que é o lado da pessoa tem a concentração, percepção de onde que ela está, que dia hoje, que ano nós estamos. Não consegue fazer nenhum cálculo simples, tipo 2 mais 2, não consegue se concentrar, não tem foco, está nervosa. Sabe a parte que eu falei que fica nervosa? Já está no estágio intermediário. E o estágio avançado, que é quando piora mais
Então a pessoa já fica um vegetal, não consegue fazer absolutamente nada sozinha. Pode passar. Ó, que tristeza. Olha, isso aqui, ó, é visível o dano que causa ao cérebro de uma pessoa que tem Alzheimer. Aqui ele fica bem menorzinho do cérebro normal. Além dele ficar menor, se vocês prestarem atenção, ó, ele expande em lugares que não deveria expandir. Aí pensa comigo, se o cérebro já está pequeno, por causa das células que morreram, essas partes que ficam expandindo vai começar a prensar outras partes do cérebro. Por isso que a pessoa vira um vegetal, porque vai comprometer o cérebro por inteiro. A pessoa não vai conseguir mais ter movimentos direito, fala e assim por diante. Pode passar. Bom, agora eu vou explicar o que ocorre dentro do cérebro de uma pessoa com Alzheimer. Só que assim, eu quero deixar uma coisa bem clara, que não tem uma causa específica. Eu vou falar o que ocorre, mas por que ocorre eu não sei dizer. É um mistério ainda. Eu vou começar falando sobre uma proteína que ela se chama Tau. Essa proteína, ela tem a função de estabilizar os microtúbulos do neurônio. Ela leva substância de uma célula para outra. Só que por alguma razão que a gente não sabe, essa proteína faz com que os microtúbulos se quebrem. Aí causa dano no neurônio. Tá vendo essa coisa? Tá tudo judiada, ó. Nada a ver com aquela. Isso aqui, ó, é o caso da proteína Tau. A célula até morre. E outro caso é sobre uma placa chamada beta-amiloide, que tem um acúmulo dela, que ela é uma proteína que ela fica entre as células nervosas. Por alguma razão ela se acumula e acaba danificando também, não tem a transmissão de uma célula para outra. Isso, que eu esqueci a palavra. Aí aqui, ó, esse trocinho nada a ver, tá vendo? Aqui no cérebro normal não tem. Isso aqui tá errado. É beta-amiloide. Isso aqui é só para finalizar tudo que eu falei. Que é, no caso aqui, só para simbolizar o cérebro normal. Aqui, no caso, para mim é no início, que não tem tanta folha que caiu. Aqui já está no estado avançado, que já está chegando a demência. Aí são os principais sintomas, né? Que é a perda da memória, alteração brusca de humor, extravio de pertences aí, né? Dificuldade de completar tarefas familiares, afastamento social, ficar isolado, pouca facilidade de comunicação. Pode passar, professor. Na fase inicial, pessoal, é aquela que a gente sempre sabe, a gente pensa em Alzheimer e já pensa, perdeu a memória, não lembra mais de nada. Então a pessoa perde a memória, tem ansiedade, fica agitada, fica desconfiada, como a Camila falou também. Na fase intermediária, tem dificuldade de reconhecer os parentes, os amigos, tem perda de peso, dificuldade com a fala e começa a perder ter dificuldade motora, né, de comer, de mexer o braço, essas coisas. Na fase ali avançada, tem dependência total de alguém para dar comida, para trocar uma fralda, que a pessoa também já fica acamada. Tem continência urinária, inflamação urinária, inflamação respiratória, tem presença de escária, uma pessoa que já está no leito, está indo para a fase final. Essa pessoa da fase final, ela já tem toda a gravação de todos os sintomas ali. Então ela fica totalmente acamada mesmo, e dali a gente já sabe para onde ela vai. Né? Sim, volta assim um bebê. Pode passar, professor. Bom, o diagnóstico é feito através de exames laboratoriais, testado pelo médico geriátrica e encaminhado ao especialista de neurologia. Esses exames clínicos e psicológicos também são utilizados para melhorar os sintomas apresentados. Bom, o tratamento do Alzheimer, para uma doença que não tem cura, também não tem tratamento. Então, é usado alguns medicamentos que servem simplesmente para... ele serve para acalmar, vamos dizer assim, né, as células lá e manter a pessoa por mais tempo viva. Um tratamento assim, que eles utilizam bastante é o quê? Fazer a pessoa se exercitar, a pessoa ter atividades que vão fazer com que ela vai fortalecendo a memória e uma alimentação que vai fazer ela ter uma vida mais saudável. E também existe aqueles tratamentos que não são farmacológicos, né? São aqueles assim, que a
gente usa porque dizem que faz bem a memória, que seria, no caso, castanha, biloba, essas coisas que você usa. Esqueci o nome da palavra, mas é que você usa porque são naturais e que vão ajudar você a viver um pouquinho mais. E a prevenção, não existe prevenção para Alzheimer, né? Mas a gente tem que levar uma vida menos solitária, uma vida mais ativa e procurar estar sempre em grupos, né? Não se isolar, porque uma pessoa que se isola, ela causa uma depressão nela mesma e ela vai tendo várias doenças, né? Então não existe uma prevenção certa porque é uma doença que se atacar a sexualidade não tem o que fazer, mas é procurar sempre o agrupamento. Curiosidade. Essa doença, ela afeta mais as pessoas idosas, né? A partir dos 65 anos para cima. E tem pessoas que chegam aos 90 anos, elas não desenvolvem essa doença. E essa doença, ela causa mais em pessoas da raça negra do que da raça branca. Duas vezes mais comum. Mais essa. E mais em mulheres do que homens, né? Claro. Para mulher, o filho é pecado mesmo. Por isso que minha mãe fala, quando na próxima vida ela quer ser mulher, nem que seja um para outra. Minha mãe fala. Agora a gente entrevistou uma pessoa que teve contato com essa doença, né? Com a pessoa da família com essa doença. Então vai ter uma entrevista. Vai aqui, ó, na começo. Eu tive que separar. Saúde. Foi recomendado. Não estou conseguindo ler, então vocês me falem. Não tá certo, né? Como é que faz para crescer? Clica. Pode o mouse em cima. Depende. Pode clicar aqui. Ih, não dá uma caixinha. Peraí, calma, gente. Até a mulher tá esperando. Já tá Isso é no máximo, né? Ih, professor, falei que era da Xuxa. Coisas. Da Xuxa. Aqui tá. Aí tá Eu posso fazer a leitura lá para Diga a luz aí pra mim. falo para Gente, você. mas o meu filho. A Camila, nossa. Quem tá ouvindo vai plano. Vai sair sua risada agora. Chega, Samara. Descontrola. Chega não, Pelo amor Samara. de Deus, Continua sua rindo. Faz bem a saúde, faz bem a tua pele. Professora, qualquer coisa eu explico como é que tá a entrevista. Ela dubla. Sem problema. Sabe o que é? Esse computador aqui, eu tenho um entrada USB, ou eu tiro o pendrive, eu... Tá, professora, a Camila vai dublar então. Ela é dublada. Leitura labial. Não, não tem problema não. Aqui é a minha mãe, então uma pessoa que teve Alzheimer na minha família foi minha avózinha. Ela agora já é falecida. Aí aqui eu perguntei coisas do tipo, perguntei quando que a minha mãe descobriu, né, que a minha avózinha estava com a doença. A minha mãe explica que ela mora aqui em São Paulo e minha avó lá em Pernambuco. Então ela não vai muito lá ver minha avó, vai de vez em quando. E quem ficava lá com a minha avó era minha outra tia que também é doente. Quando a minha mãe descobriu, já estava em estado avançado. Quando chegou lá, eu tive que gravar umas 3 vezes com a minha mãe porque ela chorou. É Nossa. sério. Que aí a minha mãe comenta que quando ela chegou lá, minha avó já não reconhecia ela mais. Falava que não era filha, que ela não tinha filha. E a minha tia, que era a mais velha das irmãs, a minha avó lembra dela, mas não como filha. Ela lembra dela como uma amiga da padaria. Mas pelo menos lembra, né? Mas pelo menos lembra. Aí eu perguntei pra minha mãe o que ela fez quando ela descobriu, né? Como que ela fez pra lidar com a situação. Aí ela falou que começou a prestar mais atenção no chão, se tinha fios no chão, ela tirava, se tinha, não deixava mais tapete na casa. Porque Evitar a acidente. pessoa com Alzheimer vai piorando a cada dia que passa. E quando ela descobriu, minha avózinha já estava bem avançada, ela já não andava direito. Ela até andava, mas não tanto. As mãos também, ela não conseguia abrir
ela já não conseguia fazer coisas do tipo escovar os próprios dentes, pegar um copo d'água, tomar sozinha, entendeu? Aí já estava bem avançada e minha mãe só explica como que foi a experiência dela enquanto a minha avózinha estava viva. Pode tirar a professora. A professora tem que querer mal, parece que tá, é? Vai, professora. Queria. Professora, tem mais uma coisa. Tem mais? Mais uma? É. Não, Deixa, Cleita. Mas deixa o vídeo rolando aí. paga a luz aí, por favor. Ela quer a professora brasileira. Pelo menos deu um chiado. Bem, eu entrevistei uma conhecida minha, já vou adiantando o nosso. Eu entrevistei uma conhecida minha, onde a avó dela que tem o Alzheimer, mas é aquele o começo. Aí no caso, eu perguntei assim pra ela, quando ela foi diagnosticada, né, e como a família agiu. Aí ela pegou e falou que a avó dela a doença foi descoberta com 73 anos de idade. Hoje ela tem 78 no caso, né? Aí no caso, aí eu perguntei pra ela também, como vocês descobriram que a sua avó estava com Alzheimer e qual foi a reação dos familiares? Aí ela respondeu, começamos a perceber que ela estava enrolando a língua para falar. Teve vezes que ela não dava para entender direito o que ela falava. Aí levamos ela ao médico e ele nos explicou que ela teve um derrame cerebral e isso afetou parte da memória dela, onde causou uma demência, que é um leve Alzheimer. No caso, como ela sempre foi uma pessoa muito ativa, ficamos preocupados com ela. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Tem. Não. Aqui, ó. Aí a terceira pergunta, eu perguntei para ela como foi explicado pelo médico que o Alzheimer dela era leve. Aí ela falou que ele explicou que devido ao derrame cerebral que ela teve, isso afetou a memória dela e que o Alzheimer dela é bem leve. Aí eu perguntei como é a convivência com uma pessoa com Alzheimer e quais os cuidados. Ela respondeu que ela é bem tranquila na maior parte do tempo. O cuidado maior com ela é para não deixar ela sair na rua sozinha, pois como ela é de Minas Gerais, Professora pediu. Te enxergar. ainda. Eu também, linda. Todo mundo me enxergar. Aí ela respondeu que ela é bem tranquila, né? E ela tem assim, um cuidado leve com ela. E como ela é de Minas, às vezes ela quer ir pra rodoviária e ir embora pra cidade dela, tá cuidado, né? Aí eu perguntei, ela já teve alguma crise muito forte? Aí ela respondeu, crise forte ela nunca teve. O que ocorre muito com ela é que ela quer ir embora, pois ela acha que abandonamos meu avô no hospital. Ele faleceu em 2015. E com isso, ela quer ir atrás dele ou de uma tia dela, que ela também leva comida para ela ou dá banho. Ela confunde muito o presente com o passado. E tem dias que ela quer se arrumar para ir para a escola ou brincar de boneca. Aí quando ela está muito confusa, ela acaba confundindo a gente com outras pessoas, ou até mesmo não nos reconhece. Como às vezes não deixamos ela fazer as coisas, ela chora e diz que está perdida, que a cabeça dela não está funcionando. E não aguenta mais todo mundo controlando ela. Aí eu perguntei pra ela o que eles fazem. Eles fazem que conversam com ela até ela se acalmar, né? Aí eu perguntei pra ela, como você espera que seja os próximos anos ao lado dela? Aí ela respondeu, acho que nos próximos anos não serão muito diferentes do que ela já vive hoje, pois ela reage bem aos medicamentos e não notamos mais diferença nela dentro desses anos que ela tem a doença. Aí na conclusão final, assim, essa doença ela tá ficando mais frequente, né? Então, assim, a maioria das pessoas ainda não sabe o que é o Alzheimer. Então, o que acontece? Aí é bom a gente sempre estar por dentro do assunto, porque se um ente querido nós começar a apresentar tipo, alguns sintomas desses, pra gente levar ao médico para ter o cuidado mais rápido possível. Então, além de tudo isso, além dos medicamentos, é sempre bom dar atenção, amor e carinho, que é o tratamento mais adequado e eficaz. É isso aí. A menina tem engraçadinha. Então, esse era... Já foi.